Que bom poder louvar o Senhor. Os irmãos podem se assentar e abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Vou tentar ser mais direto agora que está no andamento do culto, então questões do tipo de recados e tudo eu vou deixar mais para o final. Quero pregar hoje, que é o que eu entendo ser da vontade de Deus, em Romanos capítulo 7, do versículo 7 em diante. Hoje a pregação vai ser um pouquinho mais expositiva, então vai ser bem importante que os irmãos mantenham a Bíblia aberta ao longo da pregação, aqueles que quiserem acompanhar de forma melhor, que a gente vai reler bastante o texto hoje. E como também é bastante informação, peço que os irmãos prestem atenção, que não é daquelas mensagens mais simples de entender, mas pela graça de Deus vou tentar ser o mais claro possível. Para aqueles que quiserem anotar, pode anotar coisa no celular, não tem problema, não se sintam constrangidos. E para aqueles que não conseguirem anotar tudo, também não tem problema. Tudo que eu vou falar aqui está escrito, eu vou compartilhar o PDF aqui depois com quem quiser. Então, vamos orar antes de ler o texto. Se o Senhor não agir, nada vai acontecer no nosso meio. Sabemos que só há diferença quando o Senhor vem e faz a diferença. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor haja aqui entre nós. Nós não sabemos a forma como o Senhor vai agir. Nós não sabemos de que forma o Senhor há de tocar o nosso coração. Não sabemos de que forma o Senhor pretende nos transformar essa noite. Eu só peço ao Senhor que faça a Tua vontade e que opere e continue a Sua obra em nós. Fala conosco, Senhor. Cada alma aqui, inclusive eu, necessitamos de ouvir a Sua palavra. Nós não temos poder para enfiar a Sua palavra dentro do nosso coração, mas pedimos ao Espírito Santo que o faça isso, pois Ele habita em nós e tem poder para fazer. Sabemos que a Sua palavra é uma espada, mas se a espada não for manuseada pelo guerreiro, ela não serve para nada. Por isso pedimos que o Espírito Santo, essa tarde, manuseie a Sua palavra e que ela penetre na divisão da alma e do Espírito e que ela fale conosco, que ela surta o seu efeito, para que nós saiamos daqui diferente, para que nós saiamos daqui sabendo para onde ir, sabendo como agir, sabendo o que o Senhor quer de nós. Pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer a carne e que o Senhor nos ajude a viver no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 7, versículo 7 diz assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento
ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada bom existe em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que habita em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Quero que os irmãos redobrem a atenção agora, que esses próximos versículos vão ser os versículos que eu vou expor nessa mensagem. Versículo 22. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me tornando prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus. Nós nascemos em pecado. O pecado está em nós desde o dia em que nós nascemos e continuará em nós até o dia em que nós morremos. Não existe nenhuma pessoa neste mundo que viveu por este mundo, que caminhou por ele, com exceção do nosso Senhor Jesus, que não pecou, que não foi uma pecadora. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E quero enfatizar esse versículo 22 e 23, que o escritor diz: no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor, nesse sentido, é a vontade de Deus. É o que Deus quer para nós. É a forma como Deus quer que nós nos comportemos. É a forma que Deus quer que você viva. Então, no íntimo do meu ser, Paulo está falando nesse texto, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu me alegro em fazer a vontade do Senhor. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me tornando prisioneiro da lei do pecado. O que é a lei do pecado? É o que eu vou tratar primeiro hoje. O que é a lei do pecado? O que é o pecado de fato? O agir do pecado é muito simples. Ele simplesmente vai te fazer caminhar na direção oposta de todas as formas a Deus. Se Deus está à sua frente, o pecado vai fazer você caminhar para trás. Se Deus está à sua direita, o pecado vai fazer você caminhar para a esquerda. Se Deus quer que você faça uma coisa, o pecado vai impedir você de fazer. Se Deus não quer que você faça uma coisa, o pecado vai te induzir a fazer aquilo. O pecado é simplesmente a força que nos afasta de Deus de toda e qualquer forma possível. O pecado, ele é o mal da humanidade. O pecado é o que corrompe o coração do ser humano. As pessoas veem notícias de assassinatos, de roubo, de corrupção, de tortura, de morte. Elas veem crimes de todas as sortes, elas veem coisas extravagantes na TV, notícias terríveis, que as pessoas olham e falam, isso só pode ser coisa de Satanás. Mas não é. Satanás, ele tem sim o seu agir na maldade deste mundo, mas quando uma pessoa comete o mal, isso é o pecado que está dentro dela. E para ser mais assustador ainda, o pecado que habita dentro dela é o mesmo que habita dentro de você. Da mesma forma como nós somos irmãos em Cristo, o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo que habita em você, o mesmo pecado que nasceu em mim é o mesmo que nasceu em você. Então, se nós não tomarmos cuidados com o pecado, nós vamos nos tornar como aquelas pessoas que fazem as coisas que nós abominamos. O pecado é isso. O que é o pecado? O pecado é o anti-Espírito Santo. Vocês são cristãos, eu quero que vocês façam uma sondagem na sua vida agora.
Que diferença o Espírito Santo fez na sua vida? Porque observe o que o Espírito Santo fez. O pecado faz exatamente ao contrário. Eu dou exemplo. A Bíblia diz em João 3,5 que o Espírito nos faz nascer de novo. E como se isso não bastasse, quando a gente morrer, Ele vai fazer a gente ressuscitar. O pecado, pelo contrário, o pecado nos mata, porque o salário do pecado é a morte. E depois de nos matar, Ele mata de novo, enviando corpo e alma para o inferno. O Espírito Santo é de comunhão e de adoção de filhos. O pecado é de inimizade com Deus, o pecado é de desamparo e o pecado é de medo. O pecado é de escravidão, o Espírito é de liberdade. O pecado nos faz imitar a Satanás, o Espírito nos faz imitar a Cristo. O pecado te faz adorar a criatura, o Espírito Santo te faz adorar o Criador. O pecado te conduz a uma mentalidade depravada que faz você praticar coisas vergonhosas. O Espírito Santo te transforma de glória em glória. O que o Espírito Santo faz na sua vida, o pecado faz exatamente o contrário. O pecado, ele está aí para te afastar de Deus de todas as formas possíveis. O pecado é o mal do mundo. O pecado habita em nós. O pecado, ele é como um câncer. Infelizmente, o câncer, creio eu, que é a maior causa de morte natural das pessoas hoje em dia. E o câncer, assim como o pecado, infelizmente, em muitos casos, a gente não consegue tirar ele de nós. O câncer, você tem tratamento para ele, tem remédio, você consegue diminuir os efeitos do câncer, mas você não consegue tirar ele por completo da vida da pessoa. Por mais que você consiga diminuir, suprimir os sintomas do câncer, ele vai continuar na pessoa até ela morrer. O pecado é a mesma coisa. O pecado, sim, existe tratamento para ele. Para o pecado existe remédio. Para o pecado há coisas que nós podemos fazer para diminuir os sintomas do pecado na nossa vida, mas ele vai ficar com a gente até a gente morrer. O pecado só vai sair de nós quando nós adentrarmos os portões celestiais. Porque naquele dia, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Mas o que é perfeito ainda não veio. E o pecado continua em nós. Então, até o final da nossa vida, a gente vai continuar clamando como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sendo assim, a pergunta que eu vou fazer acaba sendo um pouco óbvia. Por que vencer o pecado? Porque o pecado é a raiz de todo o mal que existe nesse mundo. Se eu pudesse tão somente remover por completo o pecado da sua vida, ainda que todos os outros continuassem sendo pecadores, você ia notar uma diferença absurda. Você nunca mais iria sentir medo. Você nunca mais iria sentir ansiedade. Você nunca mais iria sentir inveja. Nunca mais iria sentir ódio, nunca mais iria sentir insegurança. Você ia passar a ser grato, a ser feliz, nunca mais iria ser tribulado, você teria paz, porque todos esses sentimentos ruins são um pecado que traz na sua vida. Essa ansiedade, essa preocupação, essa falta de paz, esse medo, essa tristeza, essa angústia, tudo aquilo que está na sua mente, no seu coração, que te assola por dentro e que ninguém consegue ver, é o pecado que traz isso. Se eu tirasse o pecado de você, eu iria tirar junto com ele todas essas coisas. Você iria ficar uma pessoa leve, o mundo poderia explodir do seu lado, que você ia continuar sendo feliz. Por que combater o pecado? Porque o pecado é a raiz do mal que habita em nós. Isso se eu tirasse o pecado de você. Se eu tirasse o pecado do mundo inteiro, você nunca mais ia precisar trancar sua porta à noite. Nós não precisaríamos mais de polícia, não precisaria mais de exército. Há relatos que dizem que em épocas de avivamento, a principal profissão que entra em declínio é a do advogado, porque não tem mais crime para eles julgarem. É o que acontece quando você tira o pecado do povo. Porém, por mais que nós não conseguimos mexer com o pecado no mundo, ao menos que nós tentemos combater o pecado dentro de nós. Porque eu tenho por certo que quanto mais você suprimir o pecado na sua vida, você vai estar suprimindo juntamente com ele a ansiedade, o medo,
a tristeza, a ingratidão. E juntamente com isso vai ser acrescentado no seu coração fé, amor, vontade de conhecer a Deus, vontade de ter intimidade com Ele. E você vai ter a vida que todas as pessoas sonham ter e buscam ter essa vida buscando dinheiro. Então, como vocês viram no nosso folder de divulgação, o título da pregação hoje é Como Vencer o Pecado. Tendo em vista que o porquê de nós vencermos ele, agora vamos entender como que a gente pode vencer o pecado. A maneira como o pecado age dentro de nós depende de duas coisas. Quer dizer, são 2 passos somente para você vencer o pecado na sua vida. Isso não vai tirar o pecado de dentro de você, mas isso vai te purificar de forma que você vai conseguir servir a Deus sem ser escravo deste mal que habita dentro de nós. Primeiro passo, a primeira coisa que vai dizer de que maneira o pecado vai agir dentro de nós. Observe o texto. Mas eu encontro essa outra lei que atua nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Observe que existe uma lei nos membros do meu corpo, no versículo 23, Romanos 7, 23, e essa lei ela guerreia contra a lei da mente. Então, o primeiro passo para vencer o pecado vai depender de como está a lei da sua mente. Como está a sua mente? Como está o seu pensamento? Para entender isso melhor, precisamos entender melhor esse contexto de Romanos 7. Vocês percebem que em Romanos 7, Paulo está falando sempre de um eu, né? Antes eu vivia sem lei, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Agora encontro essa lei habitando em mim. Quem que é esse eu de quem Paulo está falando? Será que Paulo está falando dele mesmo? Eu creio que não. Por quê? Porque se a gente for ver o que Paulo falou, ele fala que ele não faz o que ele deseja, mas o que ele odeia. Ele fala que tem algo dentro dele que torna ele prisioneiro do pecado. Porém, em Romanos 6, 12, ele diz assim: não permitam que o mal continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ora, como é que Paulo fala que em um momento ele é escravo do pecado, e em outro momento ele fala para a gente não permitir que o mal continue dominando sobre nós? Não pode estar falando de Paulo. Tampouco esse texto de Romanos 7, 22 e 23, não pode estar falando a qualquer cristão que seja. Por quê? Porque no texto que nós lemos, em Romanos 8, está escrito assim: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Então não tem como ser liberto da lei do pecado e continuar escravo da lei do pecado. Esse eu de Romanos 7 não pode ser Paulo, não pode ser um cristão. Quem que é então? Nós não sabemos ao certo. O que nós sabemos é que esse eu de quem Paulo fala não é todo mundo. E o que isso tem a ver com a lei da mente? Tem a ver que este eu de quem Paulo fala é alguém que tem prazer na lei do Senhor. E nem todas as pessoas têm prazer na lei do Senhor. Observe que dentro de Paulo habita uma lei, aliás, nesse texto Paulo fala: dentro de mim habita uma lei que guerreia contra a lei da minha mente e prende debaixo da lei do pecado. Isso, o pecado só vai guerrear contra a lei da sua mente se a sua mente tiver prazer na lei do Senhor. O pecado só vai guerrear contra a sua mente se a sua mente tentar fazer o que é bom, se a sua mente tentar evitar o que é mal. Mas se a sua mente não tem prazer na lei do Senhor, o pecado não vai fazer guerra, porque você está fazendo tudo justamente o que o pecado quer. Então, primeira coisa que eu quero aplicar a esse texto: o pecado a todo custo vai tentar dominar você. A pergunta é: você faz guerra contra o pecado? Existe guerra contra o pecado na sua vida? Porque existem somente 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas que guerreiam contra o pecado e vencem, as pessoas que guerreiam contra o pecado e perdem,
e as pessoas que não guerreiam contra o pecado. Essa terceira aqui, ela já nasce derrotada. Se não tem guerra, ela já não tem chance. Se não tem guerra, ela já entrou rendido na batalha contra o pecado. É necessário fazer guerra contra o pecado. O eu, aqui em Romanos 7, diz: no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu pergunto, você tem prazer na lei do Senhor? Nos seus dias você tem tentado praticar o bem e se afastar do mal? Ou você tem feito somente aquilo que é conveniente para alcançar os seus objetivos e metas? Porque o primeiro passo para vencer o pecado é guerrear contra o pecado. Mas para guerrear contra o pecado tem que ter prazer na lei do Senhor. Em outras palavras, para guerrear contra o pecado você tem que ter uma mente renovada. Você não pode ter uma mente pecadora da forma como ela nasceu. A sua mente precisa ser renovada com a palavra. Do que se trata ter prazer na lei do Senhor? Do que se trata ter a mente renovada? Os irmãos conhecem o texto do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, daquele que não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha que interessante, o salmista fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Em Romanos 7, Paulo escreve, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Eles estão falando a mesma coisa. Agora, no Salmo 1 diz mais uma coisa. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O que ele quer dizer com isso? Se você quer ter uma mente renovada, se você quer que no íntimo do meu ser haja prazer na lei de Deus, se você quer que dentro de você sinta prazer e vontade de obedecer os decretos do Senhor, você tem que meditar na palavra de dia e de noite. Leonard Ravenhill faz uma matemática muito simples. O dia tem 24 horas. Você dorme 8 horas, trabalha 8 horas. O que você faz com as outras 8? Medita na palavra. Você passa o dia meditando no quê? O que é que tem ocupado o seu pensamento? Eu entendo sim que no trabalho a gente tem que se concentrar. Ainda mais a gente, né, Clércio? Porque a gente é engenheiro, a cabeça fica mil o dia inteiro. Mas a gente não trabalha 24 horas por dia. Tem que meditar na lei do Senhor. Tem que meditar na palavra. Tem que pegar a palavra, tem que ler, tem que meditar, tem que cavucar, tem que procurar os segredos, aquelas riquezas que estão escondidas, que você só vai encontrar depois de passar muito tempo meditando. Eu me surpreendo, porque eu li esse texto umas 500 vezes. E sempre quando eu lia mais uma vez, acrescentava um tijolinho no meu conhecimento. Lendo a mesma coisa, a palavra do Senhor se renova todos os dias. Se você quer ter uma mente renovada, se você tem interesse em vencer o pecado e fazer guerra contra o pecado, você precisa meditar na palavra. E aí sim você terá prazer na lei do Senhor. Tem que renovar a mente. Que outro texto que nós conhecemos que fala de renovação de mente? Esse aqui está até fácil para vocês abrirem aí. Romanos 12, um pouquinho para frente. O que está escrito em Romanos 12? Romanos 12, versículo 2, está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, o íntimo do ser ter prazer na lei do Senhor e você ser capaz de experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, é a mesma coisa. E que instrução que esse texto nos dá? Primeiro ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que eu renovo a minha mente? De acordo com Romanos 12, 2. Não se amoldando ao padrão do mundo. E obviamente, todos nós precisamos de um padrão para seguir. E se nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, obviamente nós devemos nos amoldar ao padrão de Cristo. Qual que é o seu padrão? O que você tem imitado? Quais são as suas influências? De quem você quer ser igual? Eu converso com bastante pessoas, várias delas não cristãs, e é muito comum eu ouvir algo do tipo: nossa, eu queria ser aquele cara, queria ter a vida daquela pessoa,
queria ter o que ela tem, conseguir fazer o que ela faz. Eu queria possuir o que ela possui. O que acontece? Essas pessoas, elas estão se amoldando ao padrão do mundo. Nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. Nós temos que nos amoldar ao padrão de Cristo. E uma coisa que está sendo interessante agora é que a gente está na era das redes sociais. Principalmente o Instagram tem se tornado instrumento de inveja para muitas pessoas. Porque no Instagram é uma rede social que as pessoas fingem postar a vida por completo, mas elas só postam a parte feliz dela. Só postam a parte que elas querem que as outras pessoas vejam. E nisso todo mundo fica vendo, nossa, olha como está a vida do fulano, que vida incrível, como que eu queria ter uma vida como essa. Isso é se amoldar ao padrão do mundo. A moda agora é coach. A moda agora é autoajuda. Você vê no Instagram, você vê no YouTube, o que mais tem, eu converso sobre isso direto com o Rael, o que mais tem é coach autoajuda, o que mais tem é você precisa amoldar a sua mente para alcançar o sucesso. Você precisa seguir o exemplo dos milionários. Você não está vendo? Oh, todos os milionários fazem isso, eles trabalham dessa forma, eles acordam nesse horário, eles comem isso, eles praticam esse tipo de atividade física. As pessoas querem imitar os comportamentos dos milionários. Elas querem copiar os hábitos deles. Isso é se amoldar ao padrão do mundo. Ora, se amoldar ao padrão de Cristo é diferente. As pessoas perguntam quais são os hábitos dos milionários, qual é o estilo de vida dos milionários, qual o comportamento dos milionários, o que os milionários fazem. Eu quero imitar eles. Nós cristãos deveremos ser diferentes. Quais são os comportamentos de Cristo? Quais são os hábitos de Cristo? Como é que Cristo vive? Como é que Cristo age? Como é que Ele ora? Como é que Cristo estudava a palavra? Como é que era o comportamento santo dele? Eu quero ser igual a Ele. Isso é se amoldar ao padrão de Cristo. Isso é ter mente renovada. Você jamais vai conseguir renovar a sua mente se você tiver outras influências na sua vida que sejam maiores do que Cristo. Eu não estou dizendo que você não pode aprender com outras pessoas, porque sim, nós podemos aprender muitas coisas com os ímpios, com os pecadores deste mundo, mas nós temos muito mais o que aprender com Cristo. O que você vai aprender com os ímpios, pecadores, profissionais deste mundo, jamais vai ser o suficiente para te conduzir à salvação. Se você quer ser salvo, siga o padrão de Cristo. Se você quer ter uma mente renovada, imite o comportamento de Cristo. E como é que eu descubro o comportamento de Cristo? Volta no Salmo 1, medita na palavra, de dia e de noite, e você vai saber quem é Deus, e você vai saber como Deus age. Amém? Até aqui? Então, uma vez que nós temos a mente renovada, uma vez que nós temos prazer na lei do Senhor, a guerra contra o pecado. E nisso nós caminhamos para o segundo passo para vencer o pecado. Porque não basta ter guerra contra o pecado, tem que vencer a guerra. Renovar a mente é só metade do caminho. Por quê? Vou recitar de novo. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei. Pense bem, outra lei. Vou tratar sobre essa outra lei daqui a pouco. Mas eu vejo outra lei que atua nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e que me torna escravo da lei do pecado. Observe que em Romanos 7, Paulo fala de um certo eu que tem prazer na lei do Senhor, que tem a mente renovada e que faz guerra contra o pecado, mas mesmo fazendo guerra, ele é derrotado pelo pecado. Mesmo fazendo guerra, a pessoa continua escrava do pecado. Então só fazer guerra não adianta. E só para esclarecer, quem é esse eu que tem prazer na lei do Senhor, mas continua escravo da lei do pecado? Esse aqui é um judeu que vive na carne. O judeu, ele lê a Bíblia todo dia, lá, a Torá, né, o nosso Antigo Testamento. E ele olha, ele acha bonito ver os salmos e tudo, e ele quer obedecer a Deus, mas por não conhecer a Cristo, continua escravo da lei do pecado. Então observe que o texto diz, mas eu vejo outra lei habitando nos membros do meu corpo.
que guerreia contra a lei da mente e que me torna escravo da lei do pecado. Que lei que é essa? Essa lei é o que Paulo vai chamar em Romanos capítulo 8 de lei da carne, ou mentalidade da carne. E em contrapartida a essa mentalidade da carne, existe a mentalidade do espírito. Porque essa outra lei prende a pessoa, deixa a pessoa escrava da lei do pecado. Mas se você ler em Romanos 8:2, está escrito que a lei do espírito de vida, ela me liberta do pecado. Então, quem está prestando atenção já entendeu qual é o segundo passo para vencer o pecado. A maneira como o pecado afeta a sua vida depende da lei da sua mente. Segundo, depende se o que governa você é uma mentalidade da carne ou é uma mentalidade do espírito. A mentalidade da carne te torna escravo do pecado. A mentalidade do espírito te liberta do pecado. Isso é o que vai determinar se a nossa guerra contra o pecado vai ser bem sucedida ou não. Então nós temos agora essa mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. O que Paulo quer dizer com isso? O que é essa outra lei que prende ele debaixo da lei do pecado? O que é essa carne de quem ele tanto fala? A mentalidade da carne é aquilo que faz com que nós façamos aquilo que achamos que é errado, e é o que nos impede de fazer o que nós fazemos, o que nós achamos que é certo. Infelizmente, nem tudo que aprovamos fazemos, e nem tudo que reprovamos deixamos de fazer. E isso acontece por causa dessa outra lei que ainda tem voz dentro de nós. Então, o que essa lei faz? Essa lei, ela te impede de servir a Deus da forma como você quer. Essa lei é aquela lei que você está lá, você renovou a sua mente, você quer caminhar como Cristo, você sabe o que Deus aprova e o que Deus reprova, e com base nisso você quer moldar o seu agir. Mas, se você estiver sob a mentalidade da carne, você não consegue. É uma coisa triste, porque se vocês lerem em Romanos 7, versículos 5 e 6, está escrito assim: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam no nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Olha só, por causa da carne, quando a gente era controlado pela carne, a lei, a vontade de Deus despertava paixões dentro de nós. Então, enquanto você estiver com a sua mentalidade da carne, enquanto você estiver sendo controlado pela carne, a vontade de Deus, ela só vai servir para fazer você acumular ira para o dia do juízo. Você conhecer a vontade de Deus só vai servir para aquilo te criar mais paixões pecaminosas dentro de você. Se você tiver a mentalidade da carne, por mais que você conheça quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus, você não vai conseguir. Você não vai obter vitória contra o pecado. E do que se trata essa mentalidade da carne? O que é essa obra da carne? A mentalidade da carne, ela é a mentalidade do esforço próprio. É a mentalidade da meritocracia. É a mentalidade da negociação para com Deus. As pessoas confundem muito a mentalidade da carne com os frutos da carne. Porque em Gálatas 5, 19 e 21 fala dos frutos da carne. Fala, ora, as obras, os frutos da carne são manifestos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Isso são frutos da carne. Mas uma coisa é o fruto da carne, outra coisa é a mentalidade da carne. Uma coisa é a doença, outra coisa são os sintomas da doença. Então, se nós quisermos ser libertos da carne, a gente tem que combater a carne, tem que combater a doença, e não o sintoma da doença. A gente vê por aí o tratamento contra o coronavírus, ele possui uma par de sintomas. Tira o paladar, tira o olfato, deixa a pessoa com febre, alguns com dor de cabeça. Não adianta a pessoa ficar tomando remédio para febre, não adianta a pessoa ficar tomando remédio para dor de cabeça, não adianta a pessoa tentar tomar alguma coisa para restaurar o paladar ou o olfato.
Ela tem que combater o vírus que está lá dentro. Da mesma forma, se você quer combater a imoralidade sexual na sua vida, se você quer combater qualquer tipo de pecado, quer combater ódio, quer combater inveja, combater fofoca, quer combater falta de domínio próprio, você precisa erradicar a mentalidade da carne. A carne, no original do grego, eu peguei uma consultoria com o Everson, do grego sarx, significa, no sentido negativo, aquilo que é feito independente da fé. Aquilo que é feito separado da fé, é feito independente de Deus, é aquilo que você faz por conta própria. Carne, aqui, traz o sentido de independência. Você age por conta própria, você age com base no esforço próprio, você busca os próprios méritos, você tenta conquistar aquilo que você quer. Ela é o oposto do espírito, que eu vou tratar daqui a pouco. Isso é um veneno para a nossa vida, porque é essa mentalidade que impede que os judeus façam a vontade de Deus. Infelizmente, essa é a mentalidade que tem arrastado igrejas e mais igrejas. Porque igrejas e mais igrejas traz essa mentalidade da negociação para com Deus. Traz essa mentalidade que se você quiser alguma coisa de Deus, você tem que dar. Traz a mentalidade de que se você quiser conquistar alguma bênção, você tem que se sacrificar. Traz essa mentalidade que depende do seu esforço para que Deus te aceite. Traz essa mentalidade que depende das suas obras para que você seja salvo. Essa é a mentalidade da carne. Isso é um perigo, isso é um veneno. Isso mata a pessoa, isso envia a gente para o inferno. A mentalidade da carne não é brincadeira. No sentido mais clássico, essa mentalidade da carne, essa mentalidade de meritocracia, isso tem a ver com o judaísmo da época. Porque os judeus, eles têm a lei de Moisés. E os judeus pensam que eles vão ser salvos se eles obedecerem à lei. Isso é, para o judeu a salvação é de acordo com as obras. A pessoa que consegue obedecer à lei vai para o céu, e a pessoa que não consegue vai para o inferno. A pessoa que segue aquilo, aqueles ritos religiosamente, ela pensa que ela vai ganhando um certo crédito com Deus, para que no final de tudo ela possa exigir de Deus a salvação dela. Da mesma forma como o empregado trabalha o mês inteiro e no final do mês se sente no direito de chegar no chefe e exigir dele um salário. Nós não somos empregados por Deus. Deus não negocia com a gente. Deus é Pai. Ele não é negociante. Quem é pai entrega as coisas de graça. E quem é filho recebe as coisas de graça. O filho, ele não fica se perguntando, nossa, como é que eu vou retribuir tudo aquilo que meu pai e minha mãe me fez? Não. Recebe de graça. E se alegra por aquilo que recebeu de graça. Agora, quem é pela carne não consegue chamar Deus de pai. E ainda que consiga chamar Deus de pai, não consegue se comportar como um filho. A cabeça dele não consegue conceder. Como é que Deus pode me dar tanta coisa de graça? Não é possível que ele seja tão bom assim. Ou não é possível que eu mereça tudo isso. Isso é a mentalidade da carne. A mentalidade da carne é o que faz você querer fazer as coisas para ser aceito. Você é carnal quando o pecado te produz culpa, ao invés de tristeza. Você é carnal quando o pecado te traz desânimo, ao invés de arrependimento. Você é carnal quando o pecado te faz afastar de Deus, ao invés de te levar aos joelhos para orar e para clamar por misericórdia. Você é carnal quando teme ser punido por Deus por causa dos seus erros. Você é carnal quando pensa que por ter errado Deus vai te castigar. Você é carnal porque pensa que por ter esquecido de orar de manhã, Deus não vai te proteger ao longo do dia. Você é carnal quando pensa que se faltar no culto naquela semana, se Jesus voltar, você fica. E você também é carnal quando pensa que só por ter ido no culto, se Jesus voltar, você vai com Ele. Você é carnal quando pensa que Deus te aceita quando você consegue obedecer a Ele.
Você é carnal quando você ora com mais confiança só porque não tropeçou em nenhum pecado durante o dia? E você é carnal quando deixa de orar só porque pecou e pensa que porque pecou Deus não vai mais ouvir a sua oração? Você é carnal quando ao invés da sua doença te levar até o médico, ela te afasta do médico. E é aí que ela te mata de verdade. Você é carnal quando você quer conquistar aquilo que Deus já te deu. Quando você quer comprar aquilo que Deus já te entregou. Você é carnal quando você quer buscar as coisas de Deus, quando você quer comprar dele as bênçãos. Você é carnal quando pensa que só vai ser salvo se melhorarem muito o seu comportamento. Essa é a mentalidade carnal. É a mentalidade que depende de mim. Deus faz se eu fizer. Deus entrega se eu entregar para Ele. Eu recebo só se eu me sacrificar. Meu irmão, bênção de Deus é dada de graça. É entregue pela graça. Não se deixe enganar. Não tente comprar Deus. Com Deus não se negocia. Se você crê que precisa fazer mais alguma coisa para ser aceito ou para receber algo de Deus, te faço uma pergunta: para que Jesus morreu? E eu adianto para vocês que Jesus morreu para salvar, e não para tentar salvar, e não para te ajudar a se salvar. Quando você é justificado por Deus, não há mais pendência nenhuma, nada mais precisa ser feito. Uma vez que você tem fé, não há nada mais que você precisa, ou não há nada mais que você pode fazer para você receber algo a mais de Deus. Você é carnal quando pensa que vai ser amado mais se fizer mais, e quando pensa que vai ser amado menos se fizer menos. Não seja carnal. Existe uma frase do Paul Washer que sempre fica no meu coração, que ele fala que ele já quase se matou no ministério de tanto trabalhar no campo missionário. E certa vez um homem chegou para ele, cheio de ideias, falou: nossa, nós poderíamos fazer o reino avançar, criando canais de TV, e fazendo isso, e esse tipo de obra, isso. E ele falou: nossa, a ideia é maravilhosa, mas se a gente fizer tudo isso, onde é que eu vou arrumar tempo para pescar? Aí ele falou que o cara achou que ele era a pessoa mais carnal do mundo. E aí ele disse: se Deus quiser que eu faça alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Mas é porque Ele me ama tanto, e não porque eu dependo dessa coisa para ser aceita por Ele. E uma vez que nós estamos na carne, nós nos tornamos escravos do pecado. E tendo a mentalidade da carne, inevitavelmente nós começamos a produzir os frutos da carne: moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Não seja controlado pela carne. Não permita que a carne domine sobre você. Sendo assim, alguém pode se perguntar: como é que eu faço para me livrar da carne então? Como é que eu consigo me livrar da carne, ser liberto da lei do pecado? E a resposta é: você precisa ser dominado pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Na lei do Espírito de vida em Cristo é que você consegue se libertar da lei do pecado. Então vamos falar agora, falamos da mentalidade da carne. Agora, o que é essa mentalidade do Espírito? O que é essa lei do Espírito de vida em Cristo? Se resume uma palavra: fé. Viver no Espírito é viver pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós vivemos com Deus pela fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele exista e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. A mentalidade do Espírito é a mentalidade da fé. E vamos tratar isso de uma forma mais específica agora. Pergunto: você tem fé em Deus?
Eu espero que sim. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Em qual parte de Deus você tem fé? Por que eu estou perguntando isso? Porque para certas pessoas, ter fé em Deus se resume a crer que Deus pode fazer milagres. Se resume a crer que Deus pode fazer sinais e maravilhas, que Deus pode mover montanhas, que Deus pode fazer coisas extraordinárias. E a pessoa pensa que só porque ela crê nessas coisas, ela acha que a fé dela é incrível. Meu irmão, porventura Deus é só onipotência? Deus também não é onipresença, onisciência, justiça, santidade, amor, ira, misericórdia, benignidade? Deus é só poderoso? Crer em Deus é só crer no poder dele? Não é também crer no amor? Pois o justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé em Deus. Em qual parte de Deus? Ele por completo. Não ignore nenhum dos seus atributos. Não ignore que Deus é justo, não ignore que Deus é amor, não ignore que Deus é ira, não ignore que Deus é misericórdia, não ignore que Deus é poderoso, que Deus sabe de tudo, que Deus está em todos os lugares. Creia em Deus por completo. Não particione Deus e pegue dele somente a parte que te interessa. Deus é indivisível. Ou você crê nele por completo, ou você não crê nele. A mentalidade do Espírito, ela se baseia em crer no sacrifício de Jesus Cristo. Você realmente crê que Cristo é o suficiente para te justificar? Ou você ainda passa a vida criando expectativa de juízo por cada erro que você comete? Ou você confia em Cristo, ou você teme que Deus vai te mandar para o inferno. Os dois não dá. Ou você confia no sacrifício de Cristo, ou você passa a vida com medo que vai ficar no dia do arrebatamento. Os dois não dá. Não dá para ter esperança de ir para o céu com medo de ir para o inferno. Isso não é esperança. Esperança de ir para o céu é certeza, é fé. É saber que uma vez que Cristo me justifica, não tem mais inferno para mim. Porque o inferno que tinha para mim acabou ficando para Ele na cruz. Se você crê em Jesus, o inferno que tinha para você, Jesus ficou com Ele. Não tem mais inferno para você. Não tem mais condenação. Não tem mais acusação. Se Deus é por nós, quem poderá fazer alguma coisa contra nós? Ele entregou tudo. Não há mais nenhuma pendência. Isso é viver pela fé. É saber que tudo o que precisava ser feito, tudo que precisava ser recebido, tudo que precisava ser conquistado, foi feito, foi recebido e foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. E agora nós temos acesso a todas essas coisas pela graça e pela fé. Não tente ser aceito por esforço próprio. Está escrito em Gálatas 2:21. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, isto é, se a justiça vem pelas obras, pelo desempenho, pela obediência, então segue-se que Cristo morreu em vão. A mentalidade do Espírito é a mentalidade que recebe tudo de Deus de graça e de bom grado, sem se preocupar em pagar o preço por aquilo, pois Deus não cobra nada. A mentalidade da carne é a mentalidade da arrogância. A mentalidade do Espírito é a mentalidade da humildade. A mentalidade de que eu vivo bem não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom para mim. Quem tem a mentalidade do Espírito confia em Deus por completo. Confio no amor de Deus, sei que Ele me ama. Confio na sua benignidade e misericórdia, eu sei que Deus tem paciência comigo. Confio na sua justiça, eu sei que Ele já pesou meus pecados em Cristo. Confio na santidade, eu sei que Deus é puro em todo o seu agir. Eu confio na sua perfeição, eu sei que em Deus não há falha. Eu confio na sua bondade, eu sei que nada vai ser necessário, nada do que vai ser necessário vai faltar para mim. Confio na graça dEle, em que eu não preciso fazer nada para receber aquilo que é necessário para eu viver. Quando você sente medo de Deus, Deus se entristece. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz,
nós devemos ter a mentalidade do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. E a Bíblia diz em 1 João 4,18 que o amor lança fora todo medo. Não dá para ter fé em Deus, não dá para confiar em Deus e ter medo de Deus ao mesmo tempo. O amor lança fora o medo. Quem vive no Espírito tem um amor, e o amor expulsa todo o medo. Não tenha medo de Deus, não tenha medo dele. Não pequem, mas se vocês pecar, vocês têm um advogado no céu. Se você pecar, Deus não vai jogar você para o inferno de cara, você é filho. Lembre da sua infância. Quando você fez alguma coisa de errado, seu pai te castigou e te orientou e te repreendeu, ou ele te mandou para fora de casa? Deus não vai te expulsar da família por causa dos seus erros. Apenas creia. Você é espiritual quando o pecado te traz tristeza. Afinal, a Bíblia diz em 2 Coríntios 7,10 que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, não produz culpa, mas sim arrependimento que leva à salvação. Muitos bons cristãos pensam: eu pequei, portanto estou na carne. Errado. Eu pequei, portanto sou pecador. O que eu vou fazer com o meu pecado depois é o que vai dizer se eu estou na carne ou se eu estou no Espírito. Você é espiritual quando sabe que os sofrimentos da sua vida não são um castigo de Deus, mas sabe que é Deus agindo em você para transformar você em uma pessoa melhor. Você é espiritual quando, caso falhar no devocional, sabe que Deus vai te proteger e vai te amar do mesmo jeito. Afinal, não há nada que pode te afastar do amor dele. Se houvesse alguma coisa que pudesse te afastar do amor de Deus, ou que pudesse fazer o amor de Deus por você diminuir, já não seria graça. Você é espiritual quando até nos dias em que você erra, se rendendo ao pecado, sabe que Deus vai ouvir as suas orações tanto quanto Ele as ouve no dia em que você está bem, no dia que você está de pé. Você é espiritual quando quer que Jesus volte, estando você bem ou mal, estando você forte ou fraco na fé. Você é espiritual quando você quer que Deus volte, quando você anseia morrer logo para estar com Ele, independente do estado da sua fé naquele dia. Você é espiritual quando você confia em Cristo. Você é espiritual quando você é grato. Gratidão é ser contente. Dizer obrigado é somente educação. Quem vive na carne não é contente, porque pensa que merece tudo e não tem nada. Mas quem está no Espírito vive contente e feliz, porque sabe que apesar de não merecer nada, tem tudo. Isso é gratidão. Chega a ser humilhante saber que nós, enquanto vivemos na carne, quando nós somos cegos, quando nós deixamos de confiar em Cristo e nos deixamos dominar pela carne, nós cuidamos que é necessário fazer muitas coisas, mas nós não fazemos nenhuma delas. Enquanto os heróis da fé que viviam no Espírito sabiam que não era necessário fazer mais nada, e sabendo disso foram lá e fizeram tudo. Quem vive no Espírito é motivado pelo amor. Quem vive na carne é motivado pela dívida. Quem vive no Espírito serve a Deus porque quer ir para o céu. Quem vive na carne serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Quem vive no Espírito serve a Deus porque ama a Deus. Quem vive na carne não. A pessoa na carne, ela está sempre perguntando assim: isso é pecado? Até onde eu posso ir sem pecar? Em outras palavras, ela está perguntando: o quão longe eu posso estar de Deus sem perder a minha salvação? Não seja essa pessoa. Queira estar perto de Deus. Se você não se alegra em Deus, eu tenho péssimas notícias para você. Que a principal atração do céu vai ser Ele. A principal atração do céu é Cristo. Se você não se alegra em Cristo, você está fadado a se sentir no inferno, mesmo estando no céu. Se alegre em Deus. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós já recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todas as bênçãos que nós poderíamos receber, Deus já nos entregou.
Então não é mais necessário buscar ou tentar conquistar nenhuma delas. Tudo que você poderia receber de Deus, você já recebeu. A diferença é que muitos de nós não tomamos posses da bênção que já está diante de nós. A bênção da vida do céu, nós só não tomamos posse ainda porque ainda não é chegada a hora, mas ela já é nossa. A Bíblia diz em Efésios que nós já estamos assentados com Deus nas regiões celestiais. Deus é presente, passado e futuro, como carta sobre a mesa. Diante dos olhos dele, você já está lá habitando com ele. A bênção já é sua. Meu irmão, você pode se achegar a Cristo. Você pode se achegar a Deus. Você pode passar pelo véu a fim de pedir graça, socorro e misericórdia no tempo oportuno. Toma posse da bênção. Meu irmão, por causa de Cristo, Deus te protege. Toma posse da bênção. Meu irmão, se você falhar na sua vida de oração, eu peço para vocês, orem. Mas se vocês não orar, existe um Espírito Santo que intercede dia e noite por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não orar, existe o Filho que está à destra do Pai, o qual também intercede por nós. Não perca a sua confiança. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como também não vai entregar para a gente, junto com o Filho, todas as outras coisas que nós precisamos. Confie em Deus. Tudo que você precisa, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Se você tentar servir a Ele, se você falhar, Ele vai te dar. Se você se esforçar para orar, se você se esforçar para tentar seguir a Ele, e porventura, por enganação ou por ludibriação, qualquer outro tipo de coisa, você acabar tropeçando no pecado, Deus vai te dar. Porque Ele não te trata conforme os seus méritos, conforme o seu desempenho. Deus não te aceita conforme as suas obras, mas Deus te aceita conforme Cristo. Pense assim, Deus olha para você da mesma forma como Ele olha para Cristo. Você é espiritual quando até nos dias em que você está apático, não sentindo nada, você sabe que Deus está lá. Você sabe que Deus está fazendo tudo o que tem que fazer. E é claro, para não deixarmos de ler o texto, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Isso é, se você é dominado pela mentalidade da carne, você vai ter desejo de produzir as obras da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso é, se você tem fé em Deus, se você é dominado pelo Espírito, você vai querer servir a Deus. Vai ser como Jesus, a minha vontade, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte. Por quê? Porque a carne escraviza sobre o pecado. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por quê? Porque o Espírito liberta do pecado. E porque o amor, fruto do Espírito, lança fora todo medo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vocês lembram do texto que eu citei? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a mentalidade da carne, quem é dominado por ela não pode agradar a Deus. Viver na carne é o oposto da fé. Se você vive na carne, você se enquadra em Hebreus 11:6. Quem não tem fé não pode agradar a Deus. Se você está na carne, não importa o que você faça. Se você estiver na carne, entenda uma coisa: nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Ainda que os seus pecados fossem abundantes como as águas do mar, todas as suas obras não seriam suficientes para justificar uma gota de água. Nossa justificação está em Cristo. E para encerrar, eu quero fazer uma alegoria aqui para que vocês possam entender o que é o viver no Espírito, o que é viver rendido a Deus, o que é viver pela fé, o que é se entregar para Deus de fato e rejeitar a carne. O pessoal do louvor, se quiser, já pode subir aqui. Na antiguidade, lá na época dos profetas, profeta Isaías, quando um exército saía para atacar uma cidade,
era comum fazer o que se chamava de cerco. Um exército, quando ia conquistar uma cidade, muitas vezes ele fazia o cerco. O que é o cerco? No cerco, as tropas atacantes, elas cercavam a cidade-alvo que elas queriam atacar. E era um processo que durava meses, às vezes até anos. Por que elas cercavam a cidade para conquistar a cidade? Porque na época era comum fazer as cidades sobre as regiões altas, sobre as regiões de maior altitude da terra. Por quê? Porque você tendo a maior altitude, você ganha vantagens para fins de combate, fins de guerra. Só que tem uma desvantagem nisso, porque a água, ela está sempre nas regiões mais baixas por causa da gravidade. Então tinha sempre uma dificuldade dessas cidades para ir, descer lá embaixo e buscar água. Muitas vezes tentava fazer isso cavando os poços, mas muitas vezes as fontes de recursos de uma cidade, água, comida, ficava fora da cidade. E aí chegavam as tropas e cercavam a cidade. E cercando a cidade, as tropas, elas secavam as fontes, tiravam o acesso que a cidade tinha à água, tiravam o acesso que a cidade tinha à comida, e as pessoas começavam a passar fome, e as pessoas começavam a ficar com muita sede. E os exércitos da cidade que está sendo atacada ficam em muita desvantagem. Porque as tropas que estão atacando, elas podem receber recursos de fora. Por fora elas podem receber água, podem receber comida. Mas aqueles que estão dentro sendo atacados não podem mais. E as tropas ficam lá, em volta da cidade, que eles dão um ultimato, esperando ou a cidade que está sendo cercada se render, ou até ela morrer de fome. Sendo assim, para a cidade que estava sendo atacada, fugir não era uma opção. Porque muitas vezes até enviavam espiões antes para investigar como eram as saídas secretas, para que ninguém pudesse escapar do cerco. Quando as tropas cercavam uma cidade, elas cercavam, bloqueavam todas as saídas, de forma que ninguém conseguia escapar. Então fugir não era uma opção. Sendo assim, só se restavam 3 opções. Ou os moradores da cidade fingiam que estava nada acontecendo, ignoravam o cerco e esperavam até morrer de fome ou de sede. Ou os moradores daquela cidade saíam contra as tropas inimigas em combate, mas era uma morte quase certa por causa da desvantagem que eles tinham, principalmente por causa dos recursos. Ou tinha a terceira opção. A terceira opção seria a mais viável para eles, que era eles se renderem, e aí as tropas inimigas não matavam ninguém e levavam todo mundo como escravo para servir no reino principal, na sede. O que eu quero dizer com isso? Deus é santo, e por causa dos seus pecados, Deus está irado com você. Por causa dos seus pecados, as tropas do Senhor vieram cercar a cidade da sua vida. E é igual no cerco, porque Deus pode facilmente, estalar de dedos, secar todas as fontes da sua vida. Porque até o ar que você respira é Ele que dá para você. Então, te cercando, você não pode fugir de Deus. Fugir não é uma opção. Porque está escrito: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá o Senhor está também. Fugir de Deus não é uma opção. Sendo assim, só restam 3 opções. Ou você finge que nada está acontecendo, como fazem a maioria dos ímpios por aí, e morrem em seus pecados, e no final são condenados ao inferno. Ou então você se rebela contra Deus. Você se rebela contra Deus tentando justificar ou apaziguar a ira dele com as suas obras. Você se rebela contra ele, o que é completamente inútil. Jonathan Edwards dizia que ainda que todos os homens que passaram por essa terra, aqueles que estão vivos e aqueles que já foram, se somasse a força de todos eles, se somasse a força mais de todo o poder bélico que nós temos, das armas, das metralhadoras, das bombas nucleares, e utilizasse tudo isso para tentar conter a ira de Deus, seria como conter uma avalanche com uma teia de aranha. Não tente se rebelar contra Deus,
Por fim, resta a terceira opção. Qual que é a terceira opção? Você se rende e permitir que Cristo te leve como um de seus escravos. Viver no Espírito é se render e falar, me leva. E eu acho isso uma coisa muito bonita, porque ser escravo de Cristo, diferente de ser escravo de qualquer outra pessoa neste mundo, é bom, porque Ele liberta a gente do pecado. Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E outra coisa bonita, quando as tropas elas iam lá, faziam um cerco e levavam as pessoas para serem escravas, eles não olhavam o histórico. Para eles não interessava quem era o marceneiro, quem era o engenheiro, quem era o administrador, quem era o médico. Eles simplesmente levavam como escravos. Não interessava se a pessoa era um bom cidadão, se ele era um criminoso, se era uma pessoa de boa índole, de má índole. A partir daquele momento acabou para ela. Ela vai ser escrava, vai passar o resto da vida dela vivendo como escrava. Da mesma maneira, qualquer um que se render pode ser escravo de Cristo. Ele não se importa com o seu passado. O que importa é o daqui para frente. Ele não se importa com o que você fez, desde que agora em diante você se torne um escravo dele e faça a vontade dele. Também se sabe que quando uma pessoa é levada para ser escrava, ela não é mais dona de si mesma. Antes, o seu senhor é dono dela. Imagina se o senhor vê que o escravo está fazendo corpo mole, ele pergunta, mas por que você está trabalhando menos? Ele fala, é porque eu estou fazendo planos aqui para fazer uma casa para minha família, para a gente tirar umas férias. Mas como assim? Você é meu escravo. Sou eu que mando em você, não é você que manda em si mesmo. Da mesma forma, se você quer ser escravo de Cristo, você tem que entender que você não é mais dono de si mesmo. A partir desse momento, você pertence a Cristo. Então deixe que Ele determine quais sejam os seus desejos, suas metas, seus planos, seus propósitos. Deixe que Ele viva através de você. Se entregue a Ele a ponto de você ser somente mais uma expressão da vontade dEle. Deixa Ele fazer o que quiser com você. Deixa Ele gerenciar a sua vida. Sabe, eu vejo até hoje, talvez, imagine que sua cabeça é aberta e Cristo começa a ver o que tem lá dentro. Fala assim, vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui tem uma vontade de ser aceito pelos outros. Vamos colocar fora. Estou vendo que aqui tem um pouquinho de inveja. Vamos tirar isso também. Olha, aqui tem um pouco de amor. Amor é bom. Vamos colocar um pouco mais. Olha, aqui tem amor pelo dinheiro. Não vai precisar disso. Você é meu escravo. Eu sei do que você precisa. Olha, aqui tem fé. Tadinha, do tamanho do grão de mostarda, mas a partir de hoje eu vou começar a regar todo dia, e daqui a alguns dias ela vai estar desse tamanho. Se entregue a Ele, se renda a Ele. Viver no Espírito é reconhecer que Cristo é o nosso dono. Viver no Espírito é reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou com alto preço, nós somos escravos dEle. Você não tem mais direito de nada. Tudo que nós temos é somente o direito de administrar as coisas que são dele. Se entregue ao Senhor. Deixe que Ele domine seus pensamentos, suas vontades, seus desejos. E você vai ver a vontade dele sendo feita na sua vida. Amém? Pai, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado pela sua bondade. Obrigado por tudo quanto tem feito. E obrigado pela vida no Espírito. Obrigado por aquilo que Cristo fez por nós. E por causa dele, nós sabemos que nós temos direito a tudo. Ensina-nos, Senhor, a viver no Espírito, para que nós possamos vencer o pecado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.